Acorda, regatiano, que hoje é dia de CRB, hoje é dia de Galo. Elenco regatiano que se representou na terça-feira, visando este difícil confronto contra a equipe do Cruzeiro, que acontece hoje às 21 horas no estádio Rei Pelé. A equipe cruzeirense que dos últimos 19 jogos perdeu apenas um. O meia Danielzinho falou de sua experiência e expectativa na Copa do Brasil com a camisa alvirrubra. Está no ar mais um Café Regatiano. Fala, minha tropa do Identidade Regatiana. Bom dia, está no ar mais um Café Regatiano. Seja bem-vindo se você é novo por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Lembrando que seu like, seu comentário são sempre muito importantes para o crescimento do nosso canal. Mas vamos ao que interessa, vamos manter bem informado, alimentando o nosso regatianismo aqui no canal. Vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. E hoje é dia de CRB, hoje é dia de Clube de Regatas Brasil, hoje é dia de buscar fazer história mais uma vez. Hoje tem CRB enfrentando a equipe do Cruzeiro no estádio Rei Pelé. Jogo acontece a partir das 21 horas. Jogo bastante complicado, bastante difícil. Jogo de volta da fase de oitavas de finais da Copa do Brasil, né? Uma equipe grande do futebol brasileiro aí, uma equipe que atualmente está na vice-colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Clube de Regatas Brasil está meio de tabela da Série B, né? Nos últimos jogos aí venceu apenas um aí das últimas 7 partidas, contando com a da Copa do Brasil, são 8 partidas e o Galo venceu apenas um jogo, mas hoje é um dia diferente, hoje é um jogo diferente, hoje será um dia histórico para o regatiano que for ao estádio Rei Pelé, pois o Galo vai tentar passar de fase, vai tentar mais uma vez fazer história, vai tentar derrubar um grande adversário, que é o Cruzeiro. O elenco regatiano que, após o jogo contra a Chapecoense, né, se reapresentou na terça-feira no CT Ninho do Galo, iniciando a sua preparação para este jogo contra o Cruzeiro. E não poderia ser diferente, já que o foco total agora é na Copa do Brasil. Foco em avançar de fase, foco em fazer história. Além do mais, a Copa do Brasil é muito atrativa financeiramente e o Galo passando de fase hoje, já iremos para as quartas de finais. Algo inédito na história do clube, algo que nunca aconteceu. Então, esse jogo de hoje tem um peso muito enorme, é muito importante para o Clube de Regatas Brasil. Ah, Chapéu, mas o nosso foco é a Série B, a Copa do Brasil, estamos aventurando. É verdade, nosso foco é e sempre será a Série B, buscar o acesso à Série A. Mas a Copa do Brasil também é uma competição importante no Brasil, a nível nacional, traz muita visibilidade, e além de ser muito boa financeiramente, pois premia a equipe que avança de fase, né, com boas premiações, e isso interfere demais na vida de um clube, principalmente na vida do CRB. Então, é um jogo que tem um peso muito grande, esse jogo de hoje, é muito importante, pois em toda a nossa história nunca avançamos às quartas de finais da Copa do Brasil. Então, é por isso que viveremos este jogo de hoje. É para isso que vamos apoiar o Clube de Regatas Brasil e fazer uma linda festa, para empurrar o Galo a vencer a história e a derrubar mais um gigante aqui no estádio Rei Pelé. O Cruzeiro, que é o atual vice-líder do Brasileirão, perdeu apenas um jogo dos 19 jogos que disputou até aqui, né? Tenta afastar a sua quarta zebra em Copa do Brasil em 6 anos, né? Começou com o Galo lá em 2020, né? Ele que foi eliminado também por Juazeirense, foi pela equipe do Souza, né? Aí tenta e não ser eliminado outra vez pelo Clube de Regatas Brasil, né? E o Cruzeiro, que não chega às quartas de finais há 6 anos, né? Então, esse jogo também tem um peso para o Cruzeiro. O Cruzeiro busca manter a sua boa fase, né, no futebol brasileiro.
Ele que decepcionou na Sul-Americana, né? Venceu apenas um jogo de 6 disputados, foi eliminado na primeira fase, ainda na fase de grupos, a equipe cruzeirense, mas que no Brasileirão, principalmente pós-mundial, né, tem desempenhado um bom futebol, né? Chegou a liderar a competição ali em algumas rodadas, né, e agora está na vice-liderança, fazendo um grande campeonato brasileiro. No último jogo, bateu a equipe do Botafogo fora de casa, né, o que torna ainda mais difícil para nós. Essa equipe do Cruzeiro é uma equipe muito chata e é uma equipe muito rápida atuando fora de casa. Então, olho nesse time do Cruzeiro. Esse jogo de hoje é muito, mas muito importante. E o Clube de Regatas Brasil vai ter que fazer uma partida daquelas impecáveis, uma partida que vai ter que estar 100% ligado com atenção total ali, porque trata-se de um adversário muito difícil, um adversário muito perigoso de ser batido, que é a equipe do Cruzeiro. E a Copa do Brasil, que os jogos de volta das oitavas de finais começaram ontem, né, gente? Aqui já posso trazer alguns resultados dos jogos que aconteceram pela Copa do Brasil, jogos de voltas da fase de oitavas de finais, né? Ontem tivemos o São Paulo enfrentando a equipe do Atlético Paranaense lá na Liga Arena. O primeiro jogo havia sido 2-1 para o São Paulo no Morumbi. O São Paulo fez uma grande partida, né? No jogo de ida, né? 2-0, podendo fazer um 3, um 4-0. Aí o Atlético no finalzinho fez um gol e foi esse gol que deu ânimo e muita força para o Atlético buscar a classificação jogando em casa. O Atlético venceu por 1-0 na Liga Arena e passou nos pênaltis. São Paulo foi muito mal nos pênaltis, então passa ao Atlético Paranaense, avançou para as quartas. São Paulo fica pelo meio do caminho. Flamengo, né, enfrentou o Atlético Mineiro, né? Primeiro jogo perdeu jogando no Maracanã por 1-0. Segundo jogo foi ontem e na casa do Atlético Mineiro o Flamengo venceu por 1-0. Porém, nos pênaltis deu Atlético Mineiro 4-3. O Atlético avança para as quartas. O Flamengo fica pelo meio do caminho. O Bahia enfrentou o Retrô. No jogo de ida foi 3-2. Né? E ontem tivemos um 0-0, né? O time do Retrô de Pernambuco, né? Ontem jogou lá na Arena Pernambuco, o Retrô, e foi 0-0 este confronto. Ontem também tivemos Fluminense e Internacional. Primeiro jogo lá no Beira-Rio, o Fluminense venceu por 2-1 a equipe do Inter. Jogando no Maracanã ontem, foi 1-1, avançou o Fluminense para as quartas. A equipe do Inter fica pelo meio do caminho. Hoje teremos Cruzeiro enfrentando a equipe do Galo aqui no estádio Rei Pelé, né? Galo e Cruzeiro, né? Primeiro jogo 0-0 lá no Mineirão. Hoje acontece o segundo jogo, esperamos a vitória do Clube de Regatas Brasil. Hoje também tem Vasco e CSA, o nosso ex-rival, né? Primeiro jogo foi 0-0 aqui no Rei Pelé. O segundo jogo era em São Januário, e aí tanto faz, tanto fez o que acontecer. Né? Eu sou regatiano, sou Clube de Regatas Brasil. Ontem também tivemos clássico derby paulista. Primeiro jogo, Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0. E no segundo jogo, no Allianz Parque, o Corinthians também venceu por 2-0. Jogo que teve expulsão do Aníbal Moreno ali, ainda no primeiro tempo, logo no início do jogo. Dificultou bastante o Palmeiras e o Corinthians avança para as quartas. Também tivemos ontem a equipe do Bragantino enfrentando o Botafogo lá no seu estádio e foi derrotado por 1-0. O Botafogo já havia vencido o primeiro jogo por 2-0, confirmou a sua classificação, vencendo o segundo também por 1-0 e avança para as quartas de finais. Esses foram os resultados da Copa do Brasil até aqui. Hoje tem Galo, hoje tem Clube de Regatas Brasil enfrentando a equipe do Cruzeiro em um jogo importantíssimo. E torcedor regatiano, mudando um pouco aqui, só para trazer uma informação que tivemos ao longo dessa semana, é que o CRB monitora a transferência de Roberto Firmino, né? Ele mesmo, Roberto Firmino, que foi revelado na base regatiana, né? Ele que jogou depois no Figueirense, no Corinthians, depois foi para fora do país. CRB que já ganhou dinheiro, né, da venda do Firmino quando ele foi do Hoffenheim para o Liverpool, né? E o CRB monitora essa transferência do Firmino, ele que estava no Al-Ahly da Arábia Saudita e foi transferido para o Al-Sadd do Catar. Então o CRB monitora porque deve render recursos devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, né, que destina parte do valor de transferência internacionais da FIFA, né, para jogadores
de times considerados formadores, né? Destina parte do valor internacional, de transferências internacionais de jogadores para os times considerados formadores, né? Percentual de 5% divididos pelos clubes que o atleta passou dos 12 aos 23 anos. Então, Firmino, que passou pelo CRB, foi formado no CRB, né? O Roberto Firmino já rendeu uma grana para o CRB, 1.100.000 na primeira vez, agora pode sim render mais dinheiro aos cofres regatianos, né? Uma boa informação aí, né? Dinheiro nunca é demais, né? Então pode estar assim pintando dinheiro aí no Clube de Regatas Brasil. Tem advogado monitorando essa situação. Para quem sabe o CRB tem direito a alguma coisa. Acredito que sim, né? Dinheiro aí chegando para o Clube de Regatas Brasil, né? O meia Danielzinho deu entrevista ao canal CRB TV. Foi na terça-feira. Danielzinho deu entrevista falando, gente, sobre a expectativa para esta decisão na Copa do Brasil. Falando também sobre a sua experiência em Copa do Brasil, o quão longe ele já foi, né, nessa competição por outras equipes, né? E eu vou trazer aqui a fala do meia Danielzinho. A experiência, acho que o máximo que eu cheguei foi nas quartas de final, né? Espero agora chegar novamente numas quartas de final com o CRB, que vai ser a primeira vez do clube. E não espero só parar por aí, né? Chegar nas quartas de final e parar, né? Copa do Brasil, como eu sempre falei, né? É um campeonato que acho que qualquer clube pode sonhar com o título, né? Porque são poucos jogos, são mata-mata. Você faz bons 2 jogos e você consegue se classificar. Mas primeiro vamos focar no Cruzeiro aí para a gente dar a vida quinta-feira para conseguir sair com essa classificação. A expectativa do Danielzinho, né? Ele fala um pouco da sua experiência, né? Que chegou mais longe em Copa do Brasil e fala em não parar por aí, né? Ele chegou até as quartas de finais, né? Pode chegar novamente com o CRB, né? E muito bacana, interessante a fala do Danielzinho, né? Ele que falou do apoio do torcedor, né? Em jogos importantes do CRB na temporada, que aí é verdade, né? Que a torcida tem abraçado, tem apoiado este clube e este é o nosso intuito, né? CRB até a morte CRB. Nunca vamos deixar de fazer o nosso papel como torcida, como torcedor. E hoje, mais uma vez, nesse jogo de hoje, vamos ao Rei Pelé com este intuito: apoiar o Clube de Regatas Brasil. Não é querer mídia, não é querer aparecer. O intuito de nós enchermos o estádio Rei Pelé, fazer uma bonita festa fora, dentro do estádio, antes, durante e depois, o intuito é um só: é o Clube de Regatas Brasil, que para o regatiano está acima de tudo. Clube de Regatas Brasil, este é o nosso intuito: apoiar o CRB até o fim. Então, hoje, torcedor regatiano, você que vai ao estádio Rei Pelé, vá com esse pensamento, com o pensamento de empurrar o Clube de Regata Brasil a fazer história mais uma vez. A Copa do Brasil, como eu já ressaltei aqui nesse vídeo, é muito importante, não só em termos financeiros, mas também questão de visibilidade. Afinal, o Clube de Regatas Brasil já conseguiu muita visibilidade nessa competição devido a ter eliminado alguns grandes adversários durante a sua trajetória. Então, é uma competição que não podemos largar. Se há chances, se podemos sim avançar por um adversário, então vamos encarar dessa forma. Hoje é uma final, hoje é uma decisão para o regatiano, né, gente? E uma informação que o lateral direito Everton, gente, voltou a treinar normalmente e volta a ser a opção para o treinador Eduardo Barroca, né? Se vai para o jogo, aí é com o Barroca, né? Acredito que não. Acredito que dificilmente o Barroca vai colocar o Everton voltando de lesão, né? Mas, enfim, o atleta já está disponível após passar alguns jogos sem atuar devido a uma lesão em uma partida fora de casa. Não me recordo o adversário agora. Mas o Everton já está treinando normalmente. Gente, este foi mais um vídeo aqui no canal. Aqui a edição Café Regatiano, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal Identidade Regatiana, o canal que se identifica com você, torcedor. Passa no Instagram também, começa a seguir a página Identidade Regatiana. Deixa o seu like, comenta aqui. Lembrando que hoje também tem pré-jogo, ainda hoje. Temos pré-jogo aqui no canal, pré-jogo de CRB e Cruzeiro, uma live pré-jogo muito topada.
para passarmos mais uma vez energia positiva ao Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. Ótimo dia para vocês, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia abençoado, um dia de vitória para todos nós, em nome de Jesus, né? Deixe seu like aqui, comenta, se inscreve se não é inscrito, e eu só sei que ser alvirrubro é bom demais!